é o Evangelho segundo Jesus, o Deus único, encarnado, o unigênito do Pai, a expressão exata do ser de Deus, o primogênito de toda a criação. Eu leio hoje uma afirmação de Paulo, meu irmão querido, meu irmão na mesma fé, meu irmão em Cristo, e que cria num evangelho universal, que não era de nenhum grupo, de nenhuma etnia, de nenhuma religião. Ele cria na Boa Nova para todos, Boa Nova para sempre, Boa Nova sem acepção de pessoas. A única coisa que para ele importava é que Jesus fosse o centro, fosse a pedra de esquina, fosse a referência absoluta a partir da qual se interpretasse o todo da vida. Para Paulo, preste atenção nisso, para Paulo, uma pessoa só estava evangelizada quando Jesus tinha se tornado a pedra angular, tinha se transformado no ponto de referência, no ponto de partida, no ponto de apoio, no ponto de chegada, no ponto de vista absoluto. Para Paulo, uma pessoa só tinha de fato sido evangelizada, boa novizada, quando Jesus se tornava a chave do entendimento. Quando, a partir de Jesus, essa pessoa enxergava tudo. Ela lia a filosofia, ela observava as religiões, ela observava os comportamentos, ela escolhia no seu coração, quando ela podia escolher, quem seria uma autoridade melhor, mais justa, mais benevolente. Quando no seu cotidiano essa pessoa tomava decisões a partir de Jesus, do ensino de Jesus, do evangelho de Jesus, da palavra de Jesus, do ângulo de Jesus, dos modos de Jesus, dos jeitos de Jesus. Aí ele considerava que essa pessoa tinha sido evangelizada. O evangelho agora se tornara o sangue, se tornara a mente, o cérebro, se tornara caminho, se tornara passo, se tornara conteúdo, se tornara o sentido da vida. Aí ele entendia que essa pessoa tinha sido evangelizada porque Jesus agora era o seu absoluto. Se você não souber disso, você nunca será evangelizado segundo Jesus e nem segundo Paulo, por exemplo, que diz aos Efésios exatamente isto. Quando ele diz, lembrai-vos de como era outrora, de como era antes, não percam a memória. Ele diz no verso 11 de Efésios 2, não percam a memória, não esqueçam como era a vida antes de Jesus para vocês, antes do Evangelho. Quando vocês, por exemplo, pelos judeus eram considerados os incircuncisos, os gentios, os alienados, lembram daquele tempo? E vocês, em todas as perspectivas, eram.
Não que os judeus também não fossem, eles também eram. Eles só tinham a arrogância, a presunção de pensar que não eram. Mas vocês eram sim. Sem referência, sem noção. Não esqueçam do tempo em que vocês viveram sem noção. Ele diz, naquele tempo em que vocês viviam sem noção, vocês estavam sem Cristo. É um negócio terrível. Olha que eu nunca vivi completamente sem Cristo. Eu não sou esse pagão, entre aspas, absoluto, para me lembrar de um tempo absolutamente sem Cristo. Porque eu nasci entre uma avó protestante e uma católica, entre uma mãe presbiteriana e um pai ex-católico agnóstico. Cresci sendo levado à escola dominical, embora eu quisesse sair correndo para as programações do meu pai, que eram muito mais interessantes. Mas a gente ouve, mesmo quando não quer, ou quando não deseja, quando não sabe que está ouvindo, está vendo. As coisas nos penetram e me penetraram. Mesmo na infância mais alienada de Deus, mais moleca, mais sacana, mais safada, tinha um latejamento de Cristo em mim. Quando eu me abandonei no que eu pensei que fosse uma deserção para sempre, aqui no fundo do meu coração tinha um incômodo que me dizia que eu tinha que aproveitar o máximo possível a loucura, porque poderia ser que Deus me encontrasse numa esquina. Então, tanto mais quanto eu tinha suspeição de que talvez Deus me encontrasse numa esquina, mais louco eu ficava para aproveitar a insanidade antes de Deus chegar. Aproveitar a insanidade antes de Deus chegar, porque eu nasci marcado e não sabia que meu pai tinha me oferecido, o agnóstico, papai, tinha me oferecido ao Deus desconhecido. Deus, se existe Deus, se há Deus, toma meu filho. Eu quero que ele seja teu, que ele carregue a tua palavra. Foi o que meu pai agnóstico falou sozinho, me erguendo ao alto no hospital no dia do meu nascimento. E eu não sabia que eu estava marcado, mas latejava em mim a suspeição de que Deus poderia me abalroar em qualquer esquina. E eu fui o quanto eu pude, até que ele entrou. Uma voadora. Ele entrou com os 2 pés no meu peito. Ele entrou e me contorceu. E me torceu. E espremeu malignidades de mim. E me designou. Imediatamente. Não esperou por aprovação de homem algum. Me deu uma designação irrefreável. Uma certeza no coração de que a minha vida tinha acabado, o mundo tinha acabado. Que eu estava ali jovem e para mim o mundo tinha acabado. Eu não tinha mais nenhuma alternativa. Eu estava encurralado, estuprado pela sublimidade, violentado pelo amor de Deus. E tudo que eu queria era ser esfolado até a morte. Tão doce era o meu atropelador. E aí, só envelheci até chegar o dia de hoje. Foi só o que aconteceu entre
aquele dia 18 de julho de 73 e o dia de hoje é que eu fui ficando velho, maduro, crescendo, aprendendo, sofrendo, discernindo, me preparando para a glória que já é minha em Cristo Jesus. Essa é a biografia da minha existência, numa cápsula de experiência até o dia de hoje, que foi o que me fez dizer de saída que essa afirmação de Paulo, lembrem-se de como vocês eram quando vocês estavam sem Cristo. E eu disse que eu já estive sem Cristo para mim, mas não sem Cristo como referência fora de mim, estava em todo lugar. Então essa é uma experiência que os efésios, para quem Paulo escrevia, tinham tido. Eles tinham nascido lá, dedicados a Diana, a Apolo, a Poseidon, a qualquer outra divindade, ou a muitas divindades, conforme as crenças dos seus pais, ou a divindade nenhuma, vivendo sem Deus no mundo, sem nenhuma referência. Gente que acordava todo dia, olhava assim para si mesmos e não sabia bem o que era aquilo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu sentido? Paulo diz, não esqueçam desse tempo. Você, porventura, viveu em algum momento esse tempo? A maioria dos que estão comigo aqui, não. A maioria nasceu católico, nasceu evangélico, nasceu espírita, ou nasceu numa família sem uma religião, mas cheias de superstições cristãs, ou com algumas expressões de crença de natureza distinta, que chegaram no bojo cultural da família, mas sem consciência profunda. Poucos aqui, dos que estão me vendo, de fato nasceram e cresceram sem nada de Cristo na vida. Enquanto você crescia, você zapeava a televisão, via um monte de barbaridades a respeito de Jesus, mas ouvia esse nome todo dia. Aprendeu a colocar para dentro um monte de impressões erradas, equivocadas, tortas, enganosas a respeito de Jesus, mas era esse nome. Esse nome está aí, perseguindo todo mundo no ocidente da terra. Um nome vazio de conteúdo. Mas qualquer um sabe sobre esse nome, Jesus, Cristo. Também Deus. Alguns ateus que existem entre nós, não chegam a ser ateus mesmo. Não. Desses ateus que vão até o fim, beijando o nada, coerentemente abraçando o abismo, o coisa nenhuma, o vazio, o éter universal de antigamente. Muito poucos. A maioria tira onda. A maioria diz, a religião é um negócio tão enrolado e o testemunho que a história dá do significado da religião é tão ruim. E os crentes das religiões, tanto mais quanto sejam crentes, piores se tornam. De modo que a religião não é um bom exemplo de Deus em nada. Uma monarquia religiosa fica pior, uma república religiosa fica pior,
Uma democracia religiosa não acontece mais, ela mantém esse nome, mas já não é. Aonde religião chega, piora tudo. A intolerância aumenta, os abismos, as muralhas, as separações, as diferenciações, os supremacismos, as arrogâncias, as acepções de pessoas. Tudo isso é fomentado pela religião. Você pode pegar o pior exemplo, como o nazismo. O nazismo era profundamente luterano. O regime, não, mas os membros do regime eram. Todo domingo estavam numa catedral, numa igreja. Tinham pastores. Os mesmos caras que abriam ventre de mulher judia ou de outras etnias e colocavam um gato vivo dentro e costuravam de volta por fora, eu não estou fazendo exagero, acontecia. Eu conheço gente em Israel, conheci gente que já morreu, que tinham feito isso com a mãe, com a irmã do cara. E ele me dizia: você me convida para crer em Jesus? Todos os que fizeram isso com as mulheres da minha família eram luteranos, cristãos, frequentadores de igreja. Cantavam Castelo Forte ao nosso rei, escudo. Escudo. E você vai dizer o que para esse cara? Você vai dizer o que para esse cara? Você cala silenciosamente e ora, porque ele não tem outra alternativa a não ser associar Jesus com o que há de pior. Para ele, o nome Jesus é como o nome Satanás. Então você que se nega a designorar, a aprender, a crer, a se historiar na existência para saber de onde as coisas estão vindo, você que não enxerga nada, que só enxerga a catequese que lhe foi imposta, você que tem essa ilusão de pensar que o nome de Jesus representa Jesus, fique sabendo, não. E frequentemente, tanto mais quanto esse nome seja pronunciado, menos de Cristo Jesus ali há. Quanto mais fanaticamente gritado, menos presença dele ali existe. Então Paulo diz, naquele tempo, não se esqueçam, ou do tempo em que vocês sabiam desse nome, mas não conheciam Cristo Jesus, ou do tempo em que vocês não sabiam nada de nada, nem de coisa nenhuma, tanto faz. Naquele tempo, estáveis sem Cristo e separados das alianças das promessas. Sem Cristo, Cristo Jesus, o Cristo do Evangelho, o Cristo do vai, não peques mais, nem eu tampouco te condeno, o Cristo da misericórdia e da compaixão, vai-te em paz, a tua fé te salvou, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. O Cristo da cruz, abraçando a todos os homens, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O Cristo da ressurreição dentre os mortos, da esperança eterna, do Espírito Santo, como chama viva, chama, fogo da vida, aqui dentro de mim, do meu coração. Esse é o Cristo que acendeu a chama da esperança eterna em mim. Naquele tempo em que vocês viviam sem Ele em vocês e sem as promessas da aliança, ou seja, sem a afirmação de que existe um vínculo, um casamento indissolúvel, indestrutível entre Deus e vocês,
entre Deus e a humanidade. Esses são, segundo Paulo, as alianças da promessa, em relação às quais a maioria vive em total alienação, não sabem. É por isso que tanta gente me escreve, me perguntando coisas, embora frequentem igrejas, cantem bandas em coros e tudo, mas eles não conhecem Cristo neles. E nem tomaram posse das alianças da promessa, alianças da graça, alianças que Deus, pela sua palavra, mantém conosco e não se arrependerá. Isso é a aliança da promessa, votada por Deus, acerca da qual se diz, e ele não se arrependerá. Como Jesus disse, ninguém arrancará da minha mão. Eu não lançarei fora, eles estão amarrados a mim pelas alianças da promessa, pelo abraço da cruz. Paulo disse, lembrem como era viver sem isso. Sem Cristo, sem as alianças da promessa. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. O que é não ter esperança? No linguajar do Novo Testamento, não é falta de objetivo que um coach te dá para que você se mantenha estimulado. O que mais se tem hoje em dia é gente dando lição de como manter a mente em estado de autoestimulação. Mas são esperanças que não aguentam, passam por uma gripe, mas não aguentam uma tuberculose. São esperanças que atravessam cirurgias plásticas, mas não encaram bem o câncer. São esperanças de verão, num país tropical, mas que não aguentam um inverno inteiro de silêncio, num apartamento, num canto gelado e nórdico da terra. São esperanças de ventos em favor, mas não são esperanças que lutam e enfrentam a própria falta de esperança, que esperam contra a esperança. Não. Essa esperança da qual o Evangelho fala não é essa bobagem que você pega em cursinhos aí, que eu vejo toda hora anunciados. E às vezes você conhece o cara que está anunciando, sabe que ele não aguenta um susto. Se você bater o pé no escuro, ele sai na carreira mesmo. É frouxo, não segura a onda. Ele é útil para você que não sabe de nada. No entanto, Paulo diz, vivendo não tendo esperança, não ter esperança é não ter nenhuma luz, sobretudo para depois da morte. É não ter luz hoje, perspectiva hoje. Eu preciso de perspectivas de natureza eterna e absoluta e de perspectivas e propósitos relativos. Mas os meus propósitos e perspectivas relativos não são suficientes para me manter e me vitalizar e me fortalecer para enfrentar qualquer coisa ou a morte na sua factualidade, na sua lentidão anunciada e na sua aproximação irrevogável. Não tem esperança. É viver sem esperança, é um dia depois do outro, essa ansiedade, essa correria, ai, toca aqui, para dar certo, o cara vai no máximo de superstição em superstição, mas sem esperança.
vai de listinha de objetivos em listinhas de objetivos, mas sem esperança. E quando se refere à eternidade, aí é que ninguém tem esperança. Eu vejo isso toda hora. Eu falo na morte, na minha morte, com naturalidade. Ela vai acontecer uma hora dessas aí, né? Vai acontecer. Mas todo mundo isola, bate na mesa. Parece assim que se você der 3 cacetinhos na madeira, dá para evitar o inevitável. Isso é falta de esperança. Eu não morro, eu sou um cara, como diria o ministro Magri, eu sou um cara imorrível. Eu não sou imortal, nem quero ser. Os imortais não têm a vida eterna. Os que têm a vida eterna são os que morrem e são absorvidos pela vida. Eu sou um ser habitado pela eternidade. Por isso eu sou um filho da esperança. E ando com ela no mundo. Agora imagina o que é viver sem isso. Meu Deus, é muita depressão, é muita síndrome do pânico, é muito desespero, é muito remédio que não cura, é muito curso que não resolve, é muito coach que não transforma, é muita religião que só tapeia, enquanto o indivíduo vai resfolegando como uma corça no deserto, bramindo por águas que não aparecem jamais, por um saciamento que nunca alcança o indivíduo, porque ele existe sem esperança e sem Deus no mundo. Meu Deus, como é isso? Viver sem Deus no mundo. O cara não pode parar. Ele tem que sair de um projeto para o outro, de uma aventura para outra, e tem que aproveitar sofregamente enquanto ele pode. Ele tem que correr enquanto ele corre, pode assim proceder. É aquela velha música da minha infância que continua eternamente vigente. Eu não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Eu não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Eu não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Eu não posso parar, se eu paro eu penso, se eu penso eu choro. Pelo menos quando eu era adolescente, as pessoas pareciam ser um pouco mais honestas sobre o significado de viverem assim como Paulo diz. Sem Cristo. Separados de toda comunhão, de todo espírito de comunidade fraterna, totalmente alienados às alianças da promessa, não tendo esperança eterna que dê significado aos seus propósitos parciais e relativos, e sem Deus no mundo. Como é você olhar para esse planeta sem Deus? Como seria para mim? É porque eu olho para esse planeta a partir de Cristo, como eu disse no início. Ele é tudo, é o meu olhar. Mas imagina, tira isso de mim. Vocês acham que eu ia ficar aí brincando de sei lá o que, de existir? Eu tinha entrado em qualquer porcaria radical. Eu ia fazer o possível para apertar algum botão de extinção universal, porque essa existência sem Deus no mundo é uma idiotice insuportável. Os poderosos são idiotas, quanto mais burro, mais poder, quanto mais insensato, mais força humana, quanto mais desumano, mais meios e recursos, quanto mais distante da sabedoria, mais próximo das decisões que alteram a vida de milhões. Isso é um mundo todo invertido, todo trocado, todo maluco. Eu o suporto porque Deus me habita enquanto eu vivo neste mundo.
porque sem Deus no mundo, se eu não fizesse nada contra ninguém, eu já teria acabado comigo mesmo há muito tempo. Mas eu dizia para mim mesmo, na juventude, que se não houvesse um resquício de esperança que eu via na vida dos meus pais, por exemplo, se eu tivesse acesso a um botão atômico, eu metia o dedo lá. E como eu não tinha acesso, o único botão atômico em relação ao qual eu poderia fazer alguma coisa era esse, acabar com esse mundo da minha cabeça. Pô! O que inevitavelmente teria acontecido se eu tivesse ficado mais alguns meses sem Cristo, sem o sentido de comunidade da fé e do amor, sem as promessas da aliança, sem Cristo em mim, sem Deus no mundo. Teria sido inevitável. Eu jamais teria chegado aqui. Eu só estou aqui por causa de Cristo, por causa do amor fraterno, por causa da inabalabilidade das promessas da aliança na minha vida, por causa da esperança da glória e porque eu interpreto o mundo a partir do amor e da misericórdia e da graça de Deus, senão me seria insuportável. Como eu sei que está sendo para milhares de pessoas aqui comigo, milhares e milhares. E eu não tenho nenhuma esperança a te dar sem Deus na tua vida. Eu não sei enganar você. Eu não tenho nenhuma solução paliativa. Ou é Deus ou é o caos mesmo. Agora, Deus não é essa coisa religiosa. Deus é espírito, é espiritualidade, é amor, é fé. É outro departamento que não é isso ao que você associa esse nome. Cristo também não tem nada a ver com aquilo a que você associa a ideia. Cristo Jesus não tem nada a ver com a religião, tem a ver com esse ser livre do Evangelho, Filho do homem amoroso, valente na graça, corajoso no amor, invencível, nem a morte o suportou. É isso que me habita, é isso aqui que é puro poder. Se você quiser isso, eu posso te ajudar eternamente. Agora, para essa camuflagem, para esse mascaramento, para essa maquiagem, para esse Cristo das máscaras, para essas alianças da Bíblia que não se transformam em experiências para a vida, sem essa esperança da glória que enfrenta tudo, até o que seja mais ruim. Sem esse Deus que é amor, eu não posso te ajudar. Mas se você quiser isso, aí você já está salvo. Aí não tem alternativa de você se perder, não tem alternativa de não ser verdade, não tem alternativa de deixar de acontecer. A palavra é essa. Jesus, tu que és, que o teu Espírito vivo atravesse mente e coração de milhares de pessoas agora. E que aquilo que homem nenhum pode fazer, tu faças. Que tu metas a tua mão e levantes os Lázaros, os mortos. Que tu digas aos meninos e meninas, Talita cumi, menino, menina, levanta-te. Que tu abras as tumbas existenciais e que o Espírito da ressurreição e da esperança levante
os que estão mortos, como tu disseste, a hora vem, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Este é o dia, chegou esse dia, esta é a palavra do Filho de Deus. Essa é a palavra da esperança na glória. Isso é maior do que tudo, o universo fica pequeno diante da glória, desse refulgir, dessa certeza, desse assambarcamento de tudo em Cristo Jesus, pois disseste, eis que tudo é vosso. Pedro, Paulo, a Bíblia, essas revelações, tudo é vosso. Vós de Cristo e Cristo de Deus, pois todas as coisas existem por amor de vós. Se a consciência se abrir e tomar posse de uma vida que é assim, com Deus no mundo, cheia de esperança, abraçada pelas promessas da aliança, experimentando a alegria sincera do amor, porque carrega Cristo Jesus ressuscitado, caminhando dentro de nós, atravessando o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Jesus. É nisto que creio e é isto que eu tomo posse e sei que está acontecendo, porque a tua palavra não volta para ti vazia. Em nome de Jesus. Amém e amém.